Talvez as pessoas não entendam, mas eu descobri a felicidade através da minha deficiência e através da fotografia. A fotografia, ela representa para mim o tudo. A fotografia, ela me deu a vida. A fotografia, ela abriu portas assim como a deficiência. Foi um casamento que houve entre deficiência e fotografia, né? Foi um triângulo amoroso entre essa, foi uma junção, né? Eu, fotografia e deficiência. O incidente que transformou a minha vida, ele aconteceu com 24 anos. Atualmente, a minha visão, ela é tudo branca e com algumas manchas escuras, né? Essa é a minha visão hoje, que eu tenho. Foi um período bem doloroso, bem complicado. A partir deste momento eu tive que buscar outras formas de ver a vida, né? de estar dentro da sociedade, buscar um recurso, né? Para que eu pudesse ter algum objetivo, né? Que eu pudesse fazer. Eu não tinha nenhuma ligação com a fotografia. Na verdade, eu nunca tinha pego uma máquina na mão. A minha ligação com a fotografia era apenas olhar fotos tiradas por outras pessoas, mas não que eu tivesse manipulado uma máquina ou tirado uma foto em si. O meu contato com a fotografia ocorreu após a minha perda visual, né? A minha primeira experiência na fotografia foi uma coisa bem interessante, né? Porque eu já tinha buscado várias outras atividades, né? Dentro da própria associação, né? Que eu busquei a reabilitação, né? Através dos profissionais, mas nada daquilo que eu estava fazendo estava preenchendo um vazio que existia dentro de mim, né? E até que um dia uma professora chegou para mim e disse assim para mim: Valdir, por que tu não tenta fotografia? Eu fiquei meio surpreso, né? Porque uma pessoa com deficiência fotografar não tinha muita lógica, né? Mas aquilo mexeu comigo, né? Então eu fui na loja, no shopping, comprei uma maquinazinha simples, voltei no outro dia e disse para ela: olha, a máquina está aqui, como que eu faço para fotografar? Aí ela parou na minha frente e disse: olha, Valdir, através da minha voz, você vai posicionar essa máquina. E através do som, do toque, da tua percepção, você vai clicar. E foi nesse momento que eu tirei a minha primeira foto. Então esse foi um contato mágico que eu tive e descobri ali que algo nascia, né, dentro de mim, esse casamento com a fotografia, né? Despertou em mim algo diferente que eu não tinha sentido. E ali eu percebi que aquele vazio que eu sentia estava sendo preenchido pela questão da fotografia. Que eu poderia mostrar às pessoas uma outra forma de ver a natureza, as pessoas, né, em si, o mundo através dos olhos do coração, né? A fotografia, para mim, é desvendar mistérios. Até porque a fotografia ela é muito visual, né? Então, quando o deficiente ele pega uma máquina, ele não se importa com a estética do local, mas sim com aquilo que ele está sentindo naquele momento. A fotografia é isso para o deficiente, para mim, pessoa com deficiência. A fotografia é o sentir, não o visual, né? Então, e essa é a grande diferença. Quando você pega uma máquina e você olha para aquilo que você está fotografando, você foca a estética daquele objeto, daquela paisagem. Eu não. O meu foco é a minha energia, a energia do espaço, é o que eu sinto e o que aquele espaço representa para mim na hora de fotografar. A fotografia, ela representa para mim um universo, né? E o que mais que eu tento mostrar através da fotografia, o que me motivou a fazer as exposições, as palestras, é mostrar à sociedade em geral que nós, pessoas com deficiência, podemos ser inseridos na sociedade pelaquilo que a gente sonha, né?
e mostrar com isso que nós temos vários leques de opções para nos colocar nessa sociedade, ser inserido nessa sociedade. E a fotografia é mais um instrumento, mais uma ferramenta que eu uso para mostrar às pessoas que essa inclusão ela pode acontecer e que ela precisa acontecer e precisa ser respeitada. Eu penso assim, as pessoas falam muito no respeito, né? Tem que respeitar, mas eu acho que além do respeito, as pessoas têm que olhar com um olhar diferente para nós, pessoas com deficiência, e para o profissional com deficiência, né? Então, antes de ser um exemplo para a sociedade, nós temos que ser respeitados diante daquilo que nós escolhemos para ser inserido na sociedade. O processo criativo ele vai depender de pessoa para pessoa, né? Quando você enxerga, você vê muito a estética, você usa o material que você tem, né? Para, por exemplo, um jogo de luz, a posição, né? Tem todo um contexto ali. Para mim, pessoa com deficiência, para mim esse contexto estético ele não faz muita diferença. O que eu tento passar para as pessoas é a essência da fotografia. Aquela foto que você tira, você revela e você posta, né? Sem a manipulação, né? Que muitas vezes é usado. É a essência da fotografia, para mim, é que fala mais alto. Eu busco a essência daquele momento e passar isso para as pessoas através das imagens que eu faço e que posto. E existe uma questão, né, do você entrar dentro daquele momento. Por exemplo, tirar a foto de um pôr do sol. Eu gosto muito de fotografar pôr do sol. Sempre tu precisa do apoio de uma pessoa para te direcionar. Por exemplo, as fotos que eu tirei que vão ser expostas foi direcionado pela minha esposa e pela minha filha, né? Então, é posicionado naquela direção, só que a imagem daquele momento você cria dentro da tua cabeça, né? Você cria aquele momento e através do calor do sol que vai diminuindo, você vai clicando, né? Até você sentir que o sol se pôs, né? É a mesma coisa, por exemplo, você fotografar uma paisagem, fotografar uma árvore, por exemplo. Tu sabe o relevo que tem, né? Por exemplo, se tu tá mais alto, a árvore tá numa posição mais baixa, o barulho, né, do vento nas folhas, até o caminhar dos insetos em volta, o canto do pássaro, né? Então tu tem que ter um equilíbrio, tanto espiritual quanto material, né, daquele momento, para você poder fazer uma foto com qualidade e mais ou menos tentar passar para as pessoas o que você estava sentindo naquele momento e o que aquela paisagem representa para você. A mesma coisa é tirar a foto de uma pessoa. Você não vai tirar a foto de uma pessoa pautada na estética daquela pessoa. Você vai tirar a foto da essência da pessoa e não da estética. Então existe uma diferença bem grande, né, quilométrica, entre essas duas coisas, né? Essência e estética. É você olhar o ser humano que você está fotografando através do olhar do coração, né? Para que você possa passar o que a pessoa representa para você e o que você representa para a pessoa naquele momento. É uma troca. Mesmo você não conseguindo ver, existe uma troca de energias ali naquele momento. O que eu sempre tento passar para as pessoas é que as pessoas possam ver aquele trabalho e possam perceber que, apesar da deficiência, eu, como pessoa com deficiência, tenho a capacidade, sim, de poder realizar esse trabalho. O trabalho da fotografia em si, né? E o que também eu sempre tento deixar bem claro para as pessoas é que eu não quero ser um exemplo, né? Mas sim ser respeitado dentro daquilo que eu escolhi, né? Para ser inserido na sociedade, ser usado como instrumento de inserção na sociedade. É isso que eu tento passar para as pessoas através da fotografia.
A mensagem é esta. Eu acho que não existem obstáculos. Os obstáculos nós é que criamos e cabe a nós derrubar, seja ele qual for. E assim mostrando que somos capazes, sim, de se reerguer e de se reinventar nesses momentos tão difíceis que nós nos encontramos. Dentro do mesmo contexto dessa exposição, imagens da alma. Por que são imagens da alma? Porque o que as pessoas vão ver quando elas olharem essas fotos? Elas vão se reportar à pessoa com deficiência que fotografou. E aí vão fechar os seus olhos e vão perceber que o horizonte ele não está apenas até onde é que os nossos olhos conseguem ver. Eles vão mais além, eles vão ao infinito. Por isso são imagens da alma, porque a alma não tem limite. O olhar da alma não tem limite. O olhar do coração não tem limite. Então a fotografia ela me abriu essas portas, né? A porta da felicidade, a porta do amor, a porta para que eu pudesse mostrar à sociedade o meu potencial, para que eu fosse respeitado, não como uma pessoa com deficiência, mas como uma pessoa capaz de poder pegar uma máquina, ir num parque, fotografar, poder fotografar uma pessoa sem questionamentos, né? Sendo respeitado pelaquilo que eu sou e não pela minha deficiência. E eu sempre deixo uma frase criada por mim, né? Que para eu, fotógrafo cego, a lente da minha máquina são os meus olhos e cada clique é a batida do meu coração. Então eu acho que essa frase representa tudo o que a fotografia é para mim. Audiodescrição das fotografias da exposição Imagens da Alma. Foto 1. Ao fundo, o rio com margens opostas aonde foi tirada a foto que exibe uma vegetação, com uma lancha passando por ele, mas muito distante, pois parece uma sombra. Pôr do sol que já deixa escuro o rio, apenas com uma faixa de luz amarelada sobre o rio. À frente, encostado em um corrimão de proteção, um casal, de costas agasalhado, para a meia estação, ambos de costas. Foto 2. Foto levemente inclinada para o lado direito, mostrando o rio com margens ao fundo que exibem uma vegetação, com pequenos barcos mais distantes e mais à frente, no meio da foto, um barco à vela. Pôr do sol que deixa o céu com tons alaranjados. Foto 3. Rio com margens ao fundo que exibem uma vegetação. Pequenos barcos ao lado direito bem ao fundo. Pôr do sol que deixa o céu com tons alaranjados, com uma faixa de luz amarelada sobre o rio. Foto 4. Ao fundo, o rio com margens opostas que exibem uma vegetação. Pôr do sol que exibe tons alaranjados sobre o céu. Mais à frente, enorme barco atracado em um cais, com um casal de costas em frente a ele. Foto 5. Ao fundo, o rio com margens opostas que exibem uma vegetação. Dois barcos, um mais distante indo em direção à direita, o mais próximo indo em direção à esquerda. Ambos os barcos estão no canto direito da foto. Mais à frente, no canto esquerdo da foto, casal de costas aparecendo apenas meio corpo na foto. Observa a paisagem. No canto direito, um poste de luz dividido em duas luminárias, uma para o lado esquerdo e outra para o direito. O poste fica em frente ao barco mais próximo que vai para a esquerda. O céu não exibe sol, mas tons alaranjados no fim de tarde. Começo da noite.